Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em homenagem à data, o Hoje em Dia preparou uma reportagem para mostrar as preocupações com uma estatística que só cresce no mundo todo. Um aumento de 15% somente nos últimos 2 anos. E a repórter Elaine Cortez, ela conversou com um especialista que considera o autismo um problema de saúde pública e alerta para a necessidade de criação de políticas para diagnosticar e também para oferecer tratamentos aos pacientes e também às famílias. Conversamos também com 2 dessas famílias que têm em dobro a missão de criar filhos autistas. Eu fiquei 8 anos tentando engravidar e não acontecia. E aí eu parti para uma fertilização in vitro, que deu certo na primeira tentativa. Coloquei 3 embriões e veio os 2, os gêmeos. Sempre tive a vontade da adoção, sempre quis adotar. E nós fomos buscá-los, eles tinham 19 dias. Você tem certeza que ali seu mundo mudou. Você tem certeza que ali é um novo começo. Mulheres que queriam ser chamadas de mães e conseguiram, com a fertilização ou na adoção. Mães de gêmeos, diferentes e idênticos. Elas sofreram na maternidade e com a maternidade. Mães de autistas. Ana e Kelly fazem parte de uma estatística crescente no mundo inteiro. Um novo relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou aumento de 15% no número de crianças que fazem parte do transtorno do espectro autista, na comparação com os 2 anos anteriores. A cada 59 nascidos, 1 é autista. Estimativas de 2014, divulgadas somente agora. O número pode ser ainda maior. Eu não sei se a sociedade está pronta e a gente tem meios de oferecer tratamento para toda essa gama de pacientes que estão nascendo. E todo o drama começa na dificuldade do diagnóstico. Eu não sabia o que era autismo, nunca tinha ouvido falar. Aí levei no neuro, o neuro falou que não podia dar um diagnóstico, que ele não tinha nada, que era normal, porque ele olhava nos olhos. Ele só fez assim para ele, mexeu com ele, ele olhou pro neuro. E aí o neuro falou, não, ele olha pra mim. Isso a gente vê como os profissionais são despreparados, né, pra dar o diagnóstico. Eles estavam demorando para endurecer o pescocinho, estavam demorando para sentar. Só que eu ia todo mês no pediatra. E eu falava isso, e a resposta era sempre assim, ai, toda mãe é ansiosa, eles são absolutamente normais, para de comparar com outras crianças. Quando você vê uma criança com atraso neuropsicomotor, você tem que abrir o leque e procurar uma doença que tem atraso. Uma delas pode ser o autismo, mas outra pode ser uma infecção congênita, pode ser uma malformação cerebral. Em média, costuma levar de 1 ano e meio até 3 anos entre a hipótese e o diagnóstico. Quanto mais grave o paciente, com mais características autísticas, fica muito mais fácil para o médico, para a enfermeira, para o professor, qualquer pessoa entenda um pouquinho de autismo desconfiar. Quanto mais leve os sintomas, fica mais difícil de fazer o diagnóstico. O autismo começa a ser percebido entre o 1º e o 3º ano de vida. As crianças apresentam atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e têm comportamentos diferentes de conduta e de linguagem. A primeira coisa que chama atenção é a fala. Então, com 1 ano e meio foi que começaram os sinais mais evidentes, principalmente com o Guilherme, que ele ficava olhando a mão e girando em torno do corpo. Eu já achei estranho, né? Começou a balançar o tronco para frente e para trás, ele ficou vidrado em desenhos. Ele chorava muito e só o que acalmava ele era desenho. Os bebês nasceram de 7 meses. A prematuridade pode ser uma das razões que aumentam as chances do autismo. Já se sabe que a genética tem forte influência, mas essas evidências ainda estão longe de ser definidas como causas principais. O que se sabe é que não é só genético, se sabe que existem características ambientais, às vezes alimentares,
questões de prematuridade, uso de algumas medicações na gestação. Tem vários fatores que também são estudados e envolvidos na gênese do autismo. O diagnóstico diminui o julgamento. Quando eu recebi o diagnóstico, eu me senti liberta. Foi uma libertação, porque até então, ele já tinha 3 anos quando eu recebi, e até então a culpa era toda minha. Ele era atrasado porque eu não estimulava, ele era atrasado por culpa minha. O caso de Vinícius e Guilherme é considerado muito raro. Eles são gêmeos diferentes, 2 gestações distintas, e os 2 nasceram autistas. Geralmente, quando é assim, são as 2 crianças que saem do mesmo óvulo, que esse óvulo se divide, são gêmeos univitelínicos que têm os 2 a mesma patologia. E depois do diagnóstico, a próxima etapa desafiadora é o tratamento. Para que conquistem o máximo de autonomia, eles precisam de atendimento multidisciplinar. No mínimo, neurologista, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, às vezes fisioterapia e atendimentos de fonoaudiologia e psicopedagogia. Mas não existe agenda para tantos pacientes no Sistema Único de Saúde. Não tem pelo SUS. E a gente fica nessas condições. São poucas terapias. Poderia ser mais, mas não tem. Kelly parou de trabalhar para cuidar dos filhos, o que compromete ainda mais a busca por um atendimento particular. Eu me anulei, na verdade, como... Ai, vou chorar, eu posso. Calma. A escola é outro dilema. Eles são bem diferentes das outras crianças. Então, o ano passado foi o primeiro ano na escola regular e, para mim, foi o ano mais difícil da minha vida. Porque ali eu pude ver... Meu Deus do céu. Porque ali eu pude ver, assim, de verdade, a diferença entre ele e as outras crianças. Você ir numa reunião escolar e você não participa junto com as outras mães. É tudo diferente. É um mundo diferente. É muito difícil. E lidar com olhares das pessoas. Às vezes você está num lugar, a criança começa a rir do nada, fazer movimentos com as mãos, né? As estereotipias, as pessoas olham. A professora que está na frente, ela não dá conta de uma sala de aula inteira para atender a demanda que eles precisam. A grande questão é que as necessidades são diferentes para cada autista. Nem os gêmeos se parecem. O Guilherme tem crises, o Vinícius não tem. O Guilherme tem dificuldades de olhar no olho, em socializar. O Vinícius não tem. O Guilherme tem seletividade alimentar, o Vinícius não. A terceira gravidez espontânea e por isso inesperada aumentou as coincidências entre os irmãos. Antes do Rafa nascer, eles mal interagiam um com o outro. E era muito triste. A gente passou momentos de muita solidão com isso. Eram 2 crianças e, ao mesmo tempo, uma solidão enorme. 1, 2, 3 e já? Muita coisa mudou. Eles começaram a interagir mais. A fala do Guilherme começou a sair. Ele começou a falar melhor, porque ele repete o que o irmão fala. O toque, porque eles não gostavam muito de toque. Então, eles pedem abraço, né? Eles trocam esse abraço. O Vinícius, ele era uma criança que ele ficava muito parado, muito... Ele sentava no chão, colocava os brinquedos em volta e ficava o dia todo se deixar. Ele não saía dali, ele ficava parado o tempo todo. E o Rafael começou a estimular isso, não deixava ele parado. O Rafael foi uma terapia para eles. Tenho 2 filhos gêmeos com autismo. Para Kelly, a terapia é dividir na internet as angústias do que desconhece e compartilhar o que já sabe. Não dá mais para não falar de autismo. Meu canal eu criei para falar sobre a gravidez. E aí eu fui fazendo um diário. Mal sabia o que estava por vir, né? Menos saudade de brincar. Existem 2 grandes pilares para você fazer diagnóstico hoje em dia, que são as manias, as estereotipias, aquelas crianças que ficam fazendo esses maneirismos, essas estereotipias praticamente o tempo todo, desde a primeira infância, aquelas crianças que ficam colocando os carrinhos em fila e que têm
ficam olhando o ventilador, quer dizer, essas são as manias. E o outro pilar é o isolamento social, quer dizer, aquela criança que não olha através dos seus olhos. O primeiro neurologista que eu levei, ele fez alguns exames muito básicos e aí ele disse para mim e para o meu marido, os meninos eles têm uma deficiência mental grave, eles não vão evoluir, eles não vão falar, eles não vão estudar. E eu, no lugar de vocês, não gastaria dinheiro com isso. Como é que você ouve isso e desiste? Renato e Rafael são gêmeos univitelíneos, idênticos, mas só na aparência. São autismos, não é autismo. Nem existe essa palavra no dicionário, mas eu falo autismos por conta do plural mesmo. Porque cada autista é de um jeito. Eles são iguais apenas no enfrentamento do preconceito e na falta de assistência. O ambiente escolar é um ambiente muito difícil para eles, porque é um ambiente com muito barulho, com muita informação. A forma que eles aprendem é completamente diferente da forma tradicional. Você recebe bilhete de que seu filho não está aprendendo, que você tem que incentivar mais. Muitas vezes acontece de você deixar na escola, passar meia hora, 40 minutos, 1 hora, a escola te chamar para buscar porque o seu filho teve uma crise e eles não sabem como lidar. Até que jogaram o uniforme da escola no lixo. Porque eu já sou grande, aí eu não quero mais. E a mãe entendeu que era hora de descobrir sozinha o efeito de outros estímulos. Uma das coisas que estimula muito é o teatro. Então eles não falavam praticamente nada e eu levei ao teatro e eles saíram falando o texto da peça. Por anos eles tiveram cadeiras cativas na plateia, até que a grande estreia chegou. Eles estavam com 18 anos, fui chamada por uma psicóloga e ela me ligou e convidou os meninos. Falou, será que eles gostariam de participar? Ali, para mim, foi uma realização de um sonho. Porque acho que a coisa mais difícil da vida para uma mãe é você saber que seu filho quer fazer muito uma coisa e eu achava que eles nunca iam conseguir. Foram 8 meses de ensaio e no dia da estreia, ver meus meninos no palco foi uma das coisas mais lindas da minha vida. Eles começaram numa turma apenas de autistas e quiseram uma vaga na turma regular. A gente treina junto, faço muitos amigos. E aí? Tudo bem? Um deles acaba de chegar. Tudo bem? Primeira lição que eles me mostraram. Quando eles estão lá no palco, eles têm sua individualidade. A gente sabe como o Renato age, como é que o Rafael age, e eles têm a sua própria personalidade, eles têm os seus próprios momentos, eles têm a sua própria oportunidade de brilhar. O que você sente quando você está lá no palco? Sinto feliz. A primeira vez que eu vi no palco, eu falei, eles conseguiram. Então, se eles não desistiram, eles acreditaram, mesmo que em silêncio, por que eu vou desistir? Cada um tem o seu próprio roteiro. E neste cenário, todos nós temos papéis determinantes. Eles estão em cena, são personagens da vida real e estão prontos para o protagonismo. Eu não aguento mais a maldição da múmia, me deixa em paz, eu só quero cantar. É incrível. O teatro me tira da minha zona de conforto. Me sinto outra pessoa. Pedro tem 25 anos. Sofreu um acidente aos 14. Uma queda de 8 metros de altura comprometeu algumas funções motoras e neurológicas. São pessoas diferentes como Pedro que acolhem Renato e Rafael a cada encontro. O Rafa e o Renato
Eles são a coisa mais incrível deste mundo. Eles ensaiam para um musical. São desafiados o tempo todo. A gente fala assim, ainda não dá, estuda mais um pouquinho. Aí no dia seguinte, ó, eu estudei, posso tentar? Pode. Não deu ainda. E se não conseguiu, pelo menos tentamos. Eles não querem estar na turma dos especiais. Eles querem ser especiais em qualquer turma. E o meu lugar é no palco e vai ser até o fim. Quando eles entram aqui, não tem chamego, não. Eles são cobrados e tomam bronca e são elogiados igualzinho. E ai de quem fala assim, mas é que eu sou autista. Ou, mas é que eu não, amigão. Aqui é todo mundo igual. Hoje é o dia para o mundo, mas para eles, todos os dias são. Precisariam de um olhar da sociedade, do governo, das políticas públicas, um olhar para eles. Um olhar diferenciado de que eles podem e eles conseguem, eles precisam de oportunidade. Autismo não tem cura. Autismo é para sempre. O que tem que ser curado é o preconceito das pessoas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.